Recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos neste momento, a revelação da palavra. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Peço aos amados irmãos que aqueles que podem estejam compartilhando esta live, estejam em nome de Jesus curtindo esta live, e não se esqueça, irmãos, essa live vai estar lá no YouTube. Entra lá no YouTube, Ronaldo Lima Oficial, se inscreve no canal, deixa o like lá, para que este vídeo possa percorrer as plataformas do YouTube e possa alcançar outras vidas para a glória de Deus. Estamos aqui nesta noite reunidos, onde daqui a pouco estaremos estudando aí, baseados no tema o rugido do leão no período da grande tribulação. Irmãos, vamos ter nesta noite uma aula aí de escatologia bíblica. Deus abençoe a nossa diaconisa Neide Ramos. Deus abençoe Kathleen, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Os irmãos, não deixe de compartilhar, compartilhe esta live, curta a live, dê glórias a Deus misturado com aleluia, pois tudo é para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Estaremos esta noite estudando um pouco sobre escatologia bíblica. E o que é escatologia? Escatologia são os acontecimentos do tempo do fim. Nesta noite nós iremos desfrutar da boa palavra de Deus com o tema o rugido do leão no período da grande tribulação. Deus seja louvado para todo sempre. Ainda dá tempo de compartilhar, de convidar as pessoas a estarem conosco nesta noite, juntos podermos desfrutarmos da boa palavra de Deus. Deus seja louvado para todo sempre. Vamos ao texto bíblico, irmãos. É Oséias, capítulo de número 11. Louvado seja Deus. Oséias, capítulo de número 11. Esse aqui tem um exemplar da Bíblia Sagrada. Querendo acompanhar o texto juntamente conosco nesta noite, pega a sua Bíblia Sagrada e vamos ao texto bíblico para a glória e louvor do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Oséias, seu capítulo de número 11. Deus seja louvado para todos sempre.
toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Vamos orar, pedir a Deus e vemos dar entendimento da sua palavra nesta noite, compreensão da mesma pelo seu Espírito Santo. Pai santo e verdadeiro, te louvamos, te exaltamos e bendizemos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos concede, meu Pai, de podermos adentrarmos em Tua presença e assim, ó Deus, podemos desfrutarmos da Tua boa palavra. Abençoe cada vida, cada lar e cada família. É que te oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Não deixe de compartilhar a live. Convide mais pessoas a estarem conosco nesta noite, para que juntos possamos desfrutar da boa palavra de Deus. Amém? Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11 é um texto, olhando pelo ponto de vista histórico, nós sabemos que Oséias está pregando, ministrando para as tribos do norte, a saber, as 10 tribos do norte, a saber, a capital Samaria. Tribos essas que seriam levadas pelo rei da Síria e não voltaria mais. Quando olhamos pelo ponto de vista profético, entendemos que se trata de um texto escatológico, ou seja, de acontecimentos que irão suceder no tempo do fim. A primeira coisa que o profeta Oséias, como em todo o seu livro, ele trata, é do grande amor de Deus, o amor incondicional de Deus pelo seu povo Israel. Aprendamos uma coisa: Israel é a esposa de Deus, como a igreja é a esposa de Cristo. Então não podemos fazer confusão. Por quê? Porque Deus Pai não é o Deus Filho, e o Deus Filho não é o Deus Espírito. Eles são 3 pessoas distintas, mas da mesma essência. Então a esposa de Deus Pai, que é o ancião de dias, a esposa de Deus Pai é Israel. A esposa do Deus Filho é a igreja. A igreja é a esposa do Filho, a esposa de Cristo. Louvado seja Deus. Então você vai ver que as primeiras coisas dos versículos 1 a 4, nós vemos que o profeta Oséias começa, ou Deus começa a revelar ao profeta, e ele começa a escrever, Deus começa a abrir o seu coração. E aqui notamos o amor incondicional de Deus para com o seu povo, para com a sua esposa. A primeira coisa do versículo 1 que nós lemos diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Então já vemos o quê? Que mesmo Israel sendo menino, Deus o amou. Então o profeta começa a falar sobre o amor incondicional de Deus, o amor incondicional que Deus sente pelo seu povo. Então a primeira coisa que Deus faz é chamar Israel. Israel teve um chamado da parte de Deus. Quando estava no Egito, Deus o chama. Quando eram escravos, lembrando, irmãos, que Israel entra pelas portas da frente do Egito, Israel fica escravizado durante 430 anos, mas Deus está dizendo que chamou Israel, que amou Israel e que o chamou. Então o amor de Deus por nós leva-nos ao chamado da parte dele. Ele só chama aqueles que ele ama. O chamado de Deus na vida de um homem e de uma mulher não é porque nós temos méritos, não. É por causa do grande amor de Deus incondicional para comigo e para contigo.
Assim como Deus amou a Israel incondicionalmente, não por méritos, não porque Israel o buscasse, não, Deus o amou incondicionalmente. O amor de Deus levou Deus a chamar Israel. Então, se Deus tem chamado a mim e a você, é por causa do seu grande amor. Não é por causa dos nossos méritos, mas é por causa do grande amor de Deus para conosco. O segundo ponto, para que Deus nos chama? Versículo 3, Versículo 3. Versículo 2 diz assim: mas como chamava, assim se iam de sua face, sacrificava Baalins e queimava incenso a imagens de escultura. Versículo 3: todavia eu ensinei a andar a Efraim. Todo chamado de Deus nos leva a um ensinamento. Primeiro, Deus chama Israel por causa do seu amor. E Deus nos chama para quê? Para ensinar. Versículo 3 diz: todavia eu ensinei a andar Efraim. Quando Deus nos chama, irmãos, e Ele nos ensina a andar. Lembra que antes, o mesmo Israel chamava-se Jacó? E quando Deus chamou Jacó para regressar a Betel, Deus teve um encontro com Jacó no Val de Jaboque. Enquanto esse que Jacó saiu andando diferente. Por quê? Porque quem ensinou Israel a andar, porque ele quando saiu do Val de Jaboque, não é mais Jacó, é Israel. E Israel passa a andar diferente. Por quê? Porque quem ensina-nos a andar é Deus. Então o grande amor de Deus nos leva a nos chamar. E quando Ele nos chama, Ele nos ensina como andar. O versículo 3 continua dizendo: tomei pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Então, irmãos, olha só que tremendo. O amor de Deus, irmãos, primeiro, é demonstrado por alguns pontos, e eu pontuei aqui. O modo como Deus ama. Louvado seja Deus. Primeiro, versículo 4. Perdão, irmão, versículo 3. Primeiro ponto. Como é que Deus nos ama? Como é que nós sabemos que Deus nos ama? Quais são as evidências do amor de Deus para comigo e para contigo? Sabemos que Deus nos chamou por causa do seu amor. Sabemos que é Deus que tem nos ensinado a caminhar, a dar os primeiros passos na fé. Mas quais são as evidências deste amor de Deus para conosco? Primeira coisa, versículo 3, parte A: todavia vos ensinei a andar a Efraim. Tomei-o pelos seus braços. Deus, Ele não nos abandona, mas Deus, Ele anda conosco. Você lembra, imagina aí uma cena de um pai ensinando um filho, uma criança, a dar os seus primeiros passos. Ele não larga, mas Ele anda juntamente com a criança, até a criança se sentir segura para poder andar por si mesma. Da mesma maneira é Deus para comigo e para contigo. O Senhor nos chamou e o Senhor tem nos ensinado. E no momento em que Deus tem nos ensinado, Ele não nos tem abandonado. Deus tem andado lado a lado comigo e contigo. Estou dando uma introdução para entrar no texto, para entrar no estudo, para você entender o contexto histórico de que o profeta Oséias está tratando. Deus está trazendo à memória o momento que chamou Israel como um filho e que os ensinou a andar. E não é que Deus os abandonou, Deus os tomava pelo braço. Segundo ponto,
mas não conheceram que eu os curava. Enquanto Deus anda conosco, há curas. Cura espiritual, cura emocional, cura física. Andar com Deus é andar próximo da cura, é andar com a própria cura. Isaías 53 vai dizer que pelas suas pisaduras nós somos curados. Esse é mais um sinal da evidência do grande amor de Deus. O primeiro, que Ele não nos larga, Ele anda lado a lado. Segundo, que enquanto Ele anda conosco, é Ele quem nos cura. O Senhor é a minha e a sua cura. O Senhor é a nossa cura, é o nosso remédio. Terceiro ponto, versículo 4: atrair com cordas humanas, com cordas de amor. Então, enquanto Deus anda conosco, enquanto Deus nos cura, Deus Ele vai fazendo o quê? Um laço de amor, uma aliança de amor entre Ele e nós. Quarto ponto: e fui para eles como os que tira o jugo de sobre as suas queixadas. Além de Deus entrar em um laço de amor conosco, Ele quebra todo o jugo de pecado na nossa vida. Tudo o que nos causava peso, cansaço, porque o pecado é um jugo. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, o meu fardo é suave e leve. Então o Senhor, Ele quer, porque Ele quebra o jugo que está sobre nós, mais uma prova do seu grande amor para com a nossa vida. Quinto ponto: e lhes dei mantimento. Na caminhada com Deus há provisão. Então, o grande amor de Deus, irmãos, para conosco, nós vemos a evidência deste amor. Primeiro, porque Ele anda lado a lado conosco, é Ele quem nos leva em seus braços. Segundo, é Deus quem nos cura. Terceiro, é Ele quem nos atrai com cordas de amor. Quarto, é Ele que quebra o jugo da nossa vida, de sobre nós, que traz alívio. Quinto, é Ele quem nos alimenta. Então, irmãos, andar com Deus, andar com Deus é a melhor coisa que um cristão pode fazer, que um ser humano pode fazer. Andar com Deus é andar com companhia. Andar com Deus é ter saúde espiritual, emocional e física. Andar com Deus, irmãos, é ter uma aliança com Ele. Andar com Deus é saber que Ele quebrou o jugo do pecado que estava sobre nós. Andar com Deus é saber que o nosso Deus, Ele é provedor. Ele não irá deixar faltar o alimento, a vestimenta, nem o calçado. Israel andou com Deus, ou melhor dizendo, Deus andou com Israel 40 anos no deserto. Ninguém adoeceu, exceto quando se rebeliavam contra Deus. Eles tinham que comer, o sapato não envelhecia, a veste não envelhecia, porque andar com Deus, irmãos, é ter provisão, é ter segurança. Andar com Deus é ter companhia na trajetória. Só que Israel deixou de andar com Deus. Se você ver os versículos 5 a 7, fala sobre a grande disciplina de Deus para com a nação. Porque o amor de Deus não isenta da disciplina.
Os padrões de Deus são diferentes dos nossos padrões. A nossa sociedade atual diz que quando amamos, devemos ser complacentes com tudo. Pelo amor. Pelo amor, segundo a sociedade da atualidade, nós devemos passar por cima dos valores. Com Deus não. Deus ainda disciplina aquele que ama. Com Deus, quando erramos, vem a disciplina. Porque se nós não somos disciplinados, é causa de isso nos leva a nos preocuparmos. Porque se não há disciplina na minha e na tua vida, se vivemos uma vida devassa de pecado, de prostituição, de adultério, de mentira, e não somos cobrados, nem somos disciplinados, é porque não somos mais filhos. Deixamos de ser filhos para ser bastardos. Todo pai que ama o seu filho, ele disciplina quando o filho erra. E a disciplina não é ausência de amor, ao contrário, a disciplina é evidência que Deus nos ama. A nossa sociedade tem criado filhos mimados. Os pais têm criado filhos mimados, que não aprenderam a aplicar a disciplina e hoje estão chorando, porque seus filhos estão nas drogas, na prostituição, na bebida, e os pais perderam a autoridade, deixaram de ser pais, e muitos hoje, infelizmente, me perdoem a expressão, estão se tornando palhaços, porque o filho não respeita mais a autoridade do pai, não respeita mais a autoridade da mãe. Uma sociedade que está andando a passos largos para o caos. Com Deus não. Se somos filhos de Deus, pode ter certeza que quando eu e você errarmos, vai vir a cobrança de Deus, vai vir a disciplina de Deus. E isso, irmãos, não é ausência do amor. Ao contrário, é evidência que Deus nos ama e que não quer nos perder. Assim como um pai de família, uma mãe de família não quer perder seu filho para as drogas, para o crime, Deus não quer nos perder para o inferno, para o lago de fogo. É por isso que Deus nos disciplina. Olha a disciplina de Deus, versículos 5 a 7. Observe que Oséias fala no tempo histórico, mas como eu falei no começo da live, da mesma maneira que aconteceu na antiguidade, a Síria levou o povo cativo e a nação de Israel nunca mais voltou. O que temos hoje em Jerusalém são judeus, não é Israel. Israel não está em Jerusalém, está a tribo de Judá, uma tribo, Judá, judeus. Lembrando que Israel são 12 tribos. As tribos de Israel estão dispersas entre as nações. Desde o dia em que foram levadas as 10 tribos para o cativeiro assírio, elas não voltaram. A única tribo que voltou foi os que foram para o cativeiro babilônico, Judá e Benjamim, a pequena tribo de Benjamim. Eles foram, passaram 70 anos e regressaram para Jerusalém. As 10 tribos do norte não. Elas foram e não voltaram mais. Então a tribo que tem hoje em Jerusalém é a tribo de Judá, que está aguardando o Messias, que será o anticristo, que está prestes a surgir, que já está entre nós. Mas é Israel em si, que são as 12 tribos, que estão espalhadas, serão congregadas no período da grande tribulação. É aqui onde nós entramos no texto. Versículo 5 diz assim: não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusaram converter-se.
Então essa linguagem, irmãos, esse texto aqui, é uma linguagem que soa no tempo histórico, porque de fato, o rei da Síria os levou para o cativeiro, porque eles se recusaram a se converter. Mas é um texto também que podemos aplicar na escatologia. Porque o anticristo, irmãos, será semelhante a Nimrod. Lembra de Nimrod lá da Torre de Babel? Que era um caçador e ele caçava pessoas. O anticristo, ele será um líder político que terá uma grande influência no meio religioso. É por isso que o anticristo terá um falso profeta. Observe que o versículo 6 diz: e cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Não será um anticristo, irmãos. Eu quero que vocês entendam. Entra agora comigo na escatologia. O que vai acontecer, pastor? Vai acontecer o seguinte: a igreja será arrebatada. Será o maior evento da história da humanidade. Logo após o Cristo ter nascido, exercido o ministério, pagado o preço pelo pecado e se assunto aos céus. A igreja espera, contando horas, minutos, segundo, milésimos de segundo, a volta de Cristo. A trombeta vai soar. Aqueles que confessaram a Cristo e que andam de acordo com as Escrituras Sagradas ouvirão o soar da trombeta. Jesus virá como um ladrão. Ele virá para a sua esposa. Nós seremos tirados da terra, porque a palavra arrebatamento significa ser arrancado, tirado. Voaremos aos ares. Os mortos ou aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro, voarão aos ares, e nós receberemos um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Adentraremos na Jerusalém celeste, que está descendo do céu como uma noiva ataviada. A igreja será tirada da terra. Quando a igreja for tirada da terra, este que vem no mesmo espírito do rei da Síria, o anticristo, Apocalipse capítulo 6 diz, João diz que viu 4 cavalos, e o primeiro cavalo é o cavalo branco. Sentado sobre ele está um que foi lhe dado uma coroa, e ele tinha um arco em suas mãos. Quem é este? O anticristo. O anticristo irá governar, porque as nações lhe darão poder. E o que nós vemos na atualidade são os países do mundo pedindo um governo único. Se você procurar pesquisar, sobre o G20, o Mercosul, a nova ordem mundial, tudo isso gira em torno de um governo único. Alguém que venha saciar a fome do planeta. Alguém que venha ter soluções para este planeta. O anticristo irá estabelecer seu reino, que durará um espaço de 7 anos. 3 anos e meio, uma falsa paz. O anticristo irá selar um contrato com Israel. Haverá paz. Irão reconstruir o templo. Só que passados 3 anos e meio, João vê um cavalo vermelho. E este cavalo vermelho, que tem um cavaleiro vermelho, montado no cavalo vermelho, simboliza o quê? A perseguição religiosa. Por quê? Porque o anticristo, depois dos 3 anos e meio, sentará no trono, ou sentará dentro do templo, no lugar santo. Sentará dentro do templo e irá estabelecer um culto a ele próprio. Ele irá querer ser adorado.
os judeus, o Israel, não irá adorá-lo, porque entenderá que ele é o falso, ele é o falso Cristo, ele é o pirata. Aí acontece aqui o versículo de número 6: e cairá a espada sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus conselhos. Por causa de quê? Da palavra, da Torá. Porque os judeus, irmãos, foram curados da idolatria em Babilônia. Quando os judeus ficaram 70 anos em Babilônia, Nabucodonosor levantou uma estátua e queria que todos se curvassem. É um texto escatológico, é um texto tipológico. Porque do mesmo jeito, o anticristo colocará uma imagem dentro do templo e vai querer que todos adorem. Mas os judeus serão, ou Israel será como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não irão se curvar. E com isso acontecerá uma grande perseguição religiosa. O anticristo irá perseguir todos aqueles que professam a fé em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então esse será os 3 anos e meio de vossa paz. No versículo 6 aí, irmãos, é um texto tipológico, escatológico. Aconteceu na história de Israel? Aconteceu, historicamente. Mas irá, ou aponta também para o que irá acontecer nos dias futuros. Quando o anticristo começar a governar e este vier a querer ser adorado e Israel recusar a adoração, vai começar uma grande perseguição religiosa nos 4 cantos desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. E por que isso vai acontecer? Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, mas nenhum deles o exalta. É um povo, irmãos, é um povo que adora a Deus. Os judeus são assim, Israel é assim, adora a Deus, mas não exalta a Deus. Porque o maior instrumento, o maior centro de exaltação a Deus é o Filho de Deus. Aquele que tem um filho tem pai. Mas Israel, por rejeitar a Cristo, Israel, por não acreditar que Jesus seja o Messias, irá pagar um duro preço. Irá ter que enfrentar o anticristo, a perseguição religiosa. E logo em seguida a perseguição religiosa vai vir o cavalo preto, que João fala em Apocalipse 6, com uma balança na mão, uma grande fome sobre a face da terra. Porque ninguém compra, ninguém vende se não tiver a marca da besta, 666. Logo após o período de grande fome, o cavaleiro ou o cavalo amarelo, Apocalipse 6 estou falando, vai ter o que? Morte e inferno. A morte ceifando, o inferno recolhendo os seus corpos, ou as almas daqueles que morrem, levando para o Hades, lugar de tormento. Por quê? Porque não confessaram a Cristo. Mas no período, irmãos, de grande perseguição, Deus terá misericórdia do seu povo. Mesmo Israel rejeitando o seu Filho, Jesus Cristo, mesmo Israel esperando o anticristo, mesmo Israel sendo perseguido pelo anticristo, sendo dissipado, porque você sabe que no capítulo 7 de Apocalipse fala de 144 mil das 12 tribos de Israel que pagarão o preço com a própria vida, serão batizados com o batismo de sangue. Por quê? Rejeitaram a graça, e a graça é Cristo.
A graça de Deus é Cristo, mas eles rejeitaram e vão ter que enfrentar o anticristo. O anticristo irá matá-los e eles passarão pelo batismo de sangue. Batismo de sangue. Olha o que vai dizer aí o versículo 8 e 9. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como se faria como Adma? Por-te-ia como Zebuim? Está mudado em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. O amor de Deus, a misericórdia de Deus por Israel é maior do que o seu juízo. Deus ama o seu povo, assim como Cristo ama a sua igreja. O esposo de Israel é Deus Pai. O esposo da igreja é Deus Filho. Quando Israel estiver sendo perseguida ou perseguidos, quando eles estiverem sendo destruídos, Deus vai se lembrar da aliança que fez com Israel, a aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, no período da grande tribulação. Versículo 10. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão, tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. Olha só, irmãos, quando o anticristo estiver na sua perseguição destrutiva contra Israel, do nada se ouvirá o rugido de um leão, o mesmo leão da tribo de Judá irá rugir nos final dos 7 anos da grande tribulação. Para você entender, irmãos, pega o raciocínio. 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio uma falsa paz. Depois dos 3 anos e meio, o anticristo sentará no trono para ser adorado. Os judeus não adorarão, Israel não irá adorar. Estoura ou explode uma grande perseguição religiosa. O anticristo passa a perseguir todos aqueles que adorarem a Deus. Virá fome, virá pestes, virá morte. E quando Israel estiver sendo dizimado, eles ouvirão o rugido de um leão. Este leão irá pisar os pés no Monte das Oliveiras. Apocalipse 19. Apocalipse 19. João disse: e eis que eu vi montar de um cavalo branco, o fiel e o verdadeiro. Porque no capítulo 6 de Apocalipse é o falso, é o pirata, no cavalo branco. Mas no capítulo 19 ele é fiel e verdadeiro. E João diz: tinha coroas em sua cabeça, diademas, estava vestido de vestimenta branca, salpicado de sangue, que fala do sacrifício, porque ele é rei e sacerdote. Sobre o manto
canto da sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que este leão não vem sozinho, porque ele diz: e vi montado em cavalos os santos, os exércitos dos céus. A igreja virá com ele, os anjos virão com ele. Quando ele chegar no Monte das Oliveiras, ele irá rugir como um leão. Oh, aleluia! Por quê? Porque Satanás é o falso leão, mas Jesus Cristo é o verdadeiro leão da tribo de Judá. E nós vemos isso em Apocalipse capítulo 5, quando João chorava, porque ninguém se encontrava digno de desatar os selos. Um anjo o tocou e disse: não chore, João, porque está entrando aí na sala do trono o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Então, meus amados irmãos, quando Jesus descer no monte chamado das Oliveiras, lá no monte, quando ele descer e colocar seus pés, ele vai rugir como o leão da tribo de Judá. O anticristo, o falso profeta, e aqueles que estão perseguindo os judeus e aqueles que professaram a fé em Cristo, irão batalhar contra o leão, contra o cordeiro, na batalha de Armagedon. O que acontecerá no campo de Armagedon, em Jerusalém. Segundo Tessalonicenses 2, Paulo escreve dizendo que Jesus irá vencer o anticristo e todos os seus inimigos com o sopro da sua boca. Apenas o sopro, para desfazer todos os seus inimigos. Oh, aleluia! Você está achando pouco? Quando foram prender ele, que Judas chegou com a turma para o prender, ele se aproximou dele e disse assim: quem vocês procuram? Eles disseram: a Jesus. E ele disse: sou eu. Todos caíram por terra. Se Jesus em corpo humano, a voz dele fazia com que homens caíssem por terra, imagina ele voltando com o corpo glorificado, recebendo toda a glória que ele tinha. Oh, aleluia! Antes da encarnação, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai tremer e ele irá rugir como um leão, e ele irá destruir o anticristo e todos que vierem contra o seu povo com o sopro da sua boca. Aleluias. Glória a Deus. O rugido do leão vai ser tão forte que todos os dispersos de Israel ouvirão o bramido ou o rugido do leão e irão se ajuntar em Jerusalém. Os estudiosos não sabem onde estão as 12 tribos de Israel, ou melhor dizendo, as outras 11 tribos, ou as 10 tribos, porque lá em Jerusalém, torno a repetir, só tem a tribo de Judá e a pequena tribo de Benjamim. As outras 10 tribos estão dispersas sobre todo o continente, sobre todo o planeta Terra. Não tem como provar quem é de Israel, ou de qual tribo é, porque os registros foram tudo queimados no ano 70. Mas quando o leão rugir, aqueles que estão dispersos, aqueles que estão longe, serão atraídos
pelo rugido do leão. Eles virão a Jerusalém para adorá-lo, bendizê-lo na beleza da sua santidade. Zacarias capítulo 12 diz que eles olharão para aqueles que eles trespassaram e irão chorar sobre ele. Louvado seja Deus. Será estabelecido o sacerdócio universal, porque logo após Jesus destruir o anticristo com o sopro da boca, ele vai lançar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo. Os ímpios, os corpos serão sepultados e a alma ficará no Hades, até eles ressuscitarem 1000 anos depois, no julgamento do trono branco. Porque logo após ele destruir o anticristo, ele vai estabelecer o seu reino, um milênio. Jesus Cristo vai governar o planeta Terra durante 1000 anos, no seu reinado de paz. Em Jerusalém, e nós como igreja estaremos com ele. As tribos de Israel que se ajuntarem irão trabalhar em um serviço sacerdotal. Por quê, pastor? Porque todas as nações da terra, Brasil, Argentina, Estados Unidos, todas terão que ir para Jerusalém adorar o Cordeiro uma vez no ano. Todas terão que prestar cultos lá em Jerusalém durante 1000 anos. O grande projeto de Deus era que Israel, as 12 tribos, servisse de sacerdócio universal. O que é isso, pastor? Todas as nações teriam que adorar a Deus em Jerusalém, e os 12 tribos iriam fazer o trabalho sacerdotal. Só que 11 tribos se corromperam com o bezerro de ouro. Apenas uma tribo, que é a tribo de Levi, permaneceu fiel. Não deu seu ouro para a idolatria, nem para a confecção do bezerro de ouro. Por isso que se tornou a tribo sacerdotal que iria prestar serviço para as 12, para as outras 11 tribos. Só que no milênio, o sacerdócio universal virá por outra tribo. Olha o que vai dizer aí, irmãos. O último versículo, o 12. Efraim me cercou com mentira. Efraim são o quê? As 10 tribos do norte. E a casa de Israel, com engano. Mas Judá ainda domina com Deus. Por que Judá ainda domina com Deus? Porque Jesus é da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá. Por isso que ele domina com Deus. E com o santo está fiel. Com o santo está fiel. Quem é o fiel se não Cristo? Será estabelecido o sacerdócio universal, que vem da mesma linhagem de Melquisedeque. Observe que antes de Deus instituir o sacerdócio levítico, já existia o sacerdócio universal. Melquisedeque é um dos sacerdotes universais.
antes da lei. Jetro, sogro de Moisés, é outro. Jó é outro. Então o projeto de Deus era o quê? Fazer de Israel um povo, um sacerdócio universal. Só que as 11 tribos se corromperam com o bezerro de ouro em Êxodo 19. Apenas a tribo de Levi se tornou sacerdotes. E o sacerdócio dele não foi universal, foi apenas em Israel. Foi apenas em uma nação. Mas quando Jesus voltar e estabelecer o seu reinado, ele vai estabelecer o sacerdócio universal da mesma linhagem de Melquisedeque. Por quê? Porque todas as nações no milênio terão que ir para Israel para adorar ao Cordeiro, e irá cumprir-se a palavra que diz que todo joelho se prostrará e o adorará. Louvado seja o nome de Jesus. Então Israel será restituído ao sacerdócio universal, e nós, como igreja, estaremos reinando com Cristo. No milênio, irmãos, vão ter duas Jerusaléns: a terrena que nós conhecemos, que será o palco do anticristo, e a Jerusalém celestial, que está descendo como uma noiva ataviada para o esposo. Quando completar os 7 anos, o final da grande tribulação, a Jerusalém celestial vai ficar sobre a Jerusalém terrena, nas regiões celestes. E só nós, como igreja, teremos acesso tanto à terrena como à celestial. Por quê? Porque nós estaremos com o corpo glorificado, que não está preso às leis da física. O corpo de Cristo não estava preso, ele atravessava paredes. Ele subiu aos céus, elevado com uma nuvem. Por quê? Ele tem o corpo glorificado. A igreja de Cristo, quando for glorificada e receber o seu corpo semelhante do Senhor, as leis da física não nos prenderão. Durante um milênio, o Israel irá prestar o serviço do sacerdócio universal na Jerusalém terrena. Mas nós, como igreja, teremos acesso à Jerusalém terrena como a Jerusalém celestial, porque a nossa morada é a Jerusalém celestial. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham compreendido e pegado o raciocínio e principalmente a revelação bíblica. Temos base, temos textos que provam tudo isso que acabamos de compartilhar com os amados irmãos. Amém? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Meditem aí nesta palavra, em nome de Jesus. Deixa eu me aproximar para ver os irmãos que ficaram conosco até o final. Muito obrigado aí pela audiência de cada um de vocês. Espero que os irmãos tenham compreendido o texto de Oséias, que além de ser um texto histórico, é um texto escatológico, que fala-nos sobre os acontecimentos do fim, do período do anticristo, da perseguição religiosa e da volta de Cristo, que virá como um rugido de um leão, agregando novamente as 12 tribos de Israel ali em Jerusalém. Louvado seja Deus, implantando o seu reino milenar, e a igreja estará com Cristo, governando durante 1000 anos. Perdão, meus amigos, durante 1000 anos. Espero que os irmãos tenham compreendido a revelação bíblica desta noite. Temos aí uma aula de escatologia bíblica. Escatologia fala dos acontecimentos do fim. Então nós, com antecedência, sabemos de tudo que irá suceder nesses últimos dias do fim. Amém? Desde já quero agradecer pela audiência de
cada um dos amados irmãos. Que Deus abençoe nosso irmão José Wilker, Deus abençoe diaconisa Neide Ramos, Deus abençoe a cooperadora Vitória, que Deus abençoe em nome de Jesus o Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês que ficaram conosco nesta live, revelação da palavra. Esta mensagem ou esta aula vai estar disponível lá no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva no YouTube lá, pesquise Ronaldo Lima Oficial, se inscreva, ative o sininho lá e não esqueça de curtir lá os vídeos. Quando você curte aqueles vídeos, o YouTube ele entende que aquela mensagem, com aquele assunto, com aquele conteúdo é de total importância. Ele começa a enviar para outras pessoas as mensagens. Então não deixe de curtir os vídeos. Não basta apenas assistir ou visualizar. Você tem que curtir para que ele seja mandado para outras plataformas, para outras pessoas, e assim a mensagem da cruz alcance outras vidas para a glória de Deus. Vai estar lá disponível no YouTube. Os irmãos, acesse lá. Se não se inscreveu, se inscreva, curta lá os vídeos que tem lá, e Deus continuará te abençoando. Você estará contribuindo para que essa mensagem da cruz alcance outras vidas para a glória de Deus. Eu já quero agradecer a Deus por tudo. Deus abençoe a cooperadora Joelma Conrado, Deus abençoe nosso irmão José, e Deus abençoe o Wesley, Deus abençoe José Wilker, cooperadora Vitória, diaconisa Neide. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro. Amanhã, irmãos, temos aí culto de doutrina às 19h30 na igreja IECF Pernambuco, localizado na primeira travessa Bom Conselho, número 2, próximo a Di, em Raiação. Amanhã, irmãos, estaremos dando continuidade à escatologia bíblica. Venha aprender conosco mais sobre escatologia bíblica. Iremos aprender amanhã, iremos aplicar uma aula amanhã referente à grande guerra de Gog e Magog. Que guerra é essa? Quem é Gog? O que significa Gog e Magog? Venha aprender conosco amanhã. Falamos ontem sobre o juízo final, ontem no culto de à noite. Hoje Deus nos deu a graça de falarmos sobre o rugido do leão no período da grande tribulação. E amanhã nós iremos ver sobre o final. Nós iremos aprender sobre o final do milênio, quando acontecerá a grande guerra de Gog e Magog. Você que quer continuar aprendendo da palavra de Deus, aprendendo um pouco de escatologia bíblica, das coisas que irá acontecer no tempo do fim, vem amanhã às 19h, 19h30. Temos oração, culto de oração e doutrina. Iremos ter um período de oração e logo em seguida estaremos aplicando aí esse estudo, esse ensinamento para a glória de Deus. Fique na paz, uma ótima noite e até amanhã, se Deus nos permitir. Deus abençoe a todos.